E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto a gente está vendo o Bitcoin ter um momento de uma leve e eu diria até saudável queda, mesmo com o mercado se alavancando contra esse movimento, a gente está vendo uma série de instituições e também grandes baleias aportando o Bitcoin e aumentando cada vez mais o seu portfólio. Então vem comigo que eu vou passar com tudo isso e muito mais aqui com vocês logo depois da vinheta aqui no canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, porque aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e todo o mercado cripto aí, comentando de pontos fundamentalistas, fazendo análises on-chain, gráfico, sentimento, notícia, tudo que esse mercado aí tenta oferecer pra gente. E também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram, o meu grupo de investimento 100% gratuito no Slack. E queria convidar vocês também, né, ou melhor, lembrar vocês de deixar aquele like, deixar aquele joinha, porque isso não custa absolutamente nada e ajuda muito aqui o canal, né? Ajuda a gente a estar sempre crescendo, o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas que também gostam e se interessam por esse conteúdo que eu produzo aqui para vocês todo dia. Pessoal, sem grandes enrolações, vamos começar aqui de cara, né? Essa notícia, ela até que tem 2 dias, eu passei, quando saiu eu passei ela lá no Instagram, mas ela vai ser importante para a linha de raciocínio que a gente vai construir hoje aqui no vídeo. A MicroStrategy, ela comprou 4.167 bitcoins por 190 milhões de dólares. A MicroStrategy é uma empresa do Michael Saylor, né, que ela investe em tecnologia e ela é uma das maiores, se não a maior empresa aí que tem Bitcoin no seu portfólio. E com base nessa queda, ela chegou a comprar aí mais 4.000 bitcoins, né? Gastou 190 milhões de dólares aproximadamente, isso dá quase 900 milhões de reais. E tem um preço médio aí de 45 mil dólares com essa queda, né? Atualmente ela já possui 129 mil bitcoins aí no seu portfólio. Caramba, isso é muita, isso é muita grana. Ou seja, ela tem um portfólio aí bem considerável, né? Isso dá 3,97 bilhões de dólares aí, num preço médio de 30.700 dólares por Bitcoin. Ou seja, ela está com um lucro absurdo e ela segue comprando mais Bitcoin, acreditando no longo prazo desse ativo. Hoje tem realmente bastante coisa para passar aqui para vocês, então não vou me adentrar tanto em notícias, dando opiniões. Outra coisa que eu queria passar é que agora a MicroStrategy não está jogando no modo single player, galera. Ele tem um novo competidor aqui que também aproveitou essa queda para comprar mais bitcoins e chegou a atingir agora 1,6 bilhões de dólares lá no seu portfólio. E esse comprador é a equipe da Terra, né, que é a que faz a blockchain da Luna, que é aquela moeda que tem um fundamento bem legal de stablecoins e tudo mais. E com essa queda, né, agora o Bitcoin abaixando de 44 mil dólares de ontem para hoje, ela comprou mais 5 mil unidades de Bitcoin, que são aproximadamente 227 milhões de dólares. E atualmente eles têm 35 mil Bitcoins, né, ou seja, isso dá cerca de 1,6 bilhões de dólares. Então por que eu estou passando isso? Temos instituições que estão comprando Bitcoin à medida que o preço cai. Além disso, né, passando também aqui com vocês, temos baleias que estão atuando da mesma forma. Olha só, tem 5 bilhões de dólares em Bitcoin que as baleias elas compraram em apenas um dia. Essa notícia aqui ela é de hoje, tá? Então isso aconteceu com a queda aí de ontem para hoje, onde as baleias aproveitaram essa queda para estar acumulando mais Bitcoin. Vamos descendo aqui na notícia, né, a baleia mais rica de Bitcoin, que não está nas exchanges no caso, né, ela mais uma vez ela apareceu no mercado. Então o endereço dela já tem mais de 120 mil bitcoins, isso equivale a 5,5 bilhões de dólares. Ela aproveitou para comprar mais 3.200 bitcoins, aproveitando aquela queda que teve ontem. E além do mais, a gente consegue ver que tem outras baleias, por exemplo, a terceira baleia mais rica, né, que tem carteiras aí das exchanges na Binance, na Bitfinex, ela chegou a comprar 289 bitcoins, né? E também comprou mais quase 3 mil bitcoins na queda que a gente teve no dia 5 de abril. E além disso, essa notícia também fala do fenômeno que eu estou comentando bastante para vocês, que são os outflows, que é as pessoas tirando os seus tokens nas exchanges, já totalizando quase 100 mil bitcoins por mês.
É um dos maiores outflows que a gente está vendo aí na história, e isso é muito promissor para o Bitcoin para o longo prazo, porque significa que as pessoas estão acreditando não só no potencial do ativo, mas estão tirando seus tokens da custódia das corretoras e, consequentemente, diminuindo a liquidez, né? E isso diminui a quantidade de tokens que estão lá dentro, e como tem cada vez mais pessoas querendo entrar no mercado, isso faz com que o preço tenda a subir. E a nossa última notícia, também falando das maiores baleias, né? É que a gente teve uma compra ontem também de 6 mil bitcoins aí das maiores baleias do mundo, né? Então aqui fala que as maiores, né, o top 69 maiores baleias acabou de comprar 6 mil bitcoins aí, aumentando o saldo em sua carteira. Mas de onde que vem esses dados, né? Porque as pessoas elas têm que ter um fundamento para estar falando disso. E é isso que eu vou passar aqui para vocês, por isso que é muito importante vocês verificarem, né? Tem uma frase em cripto que chama Don't Trust, Verify, que é basicamente não acredite e sim verifique, né? Faça suas próprias pesquisas. E a gente tem esse site que chama BitInfoCharts, né? Que ele tem a lista das pessoas mais ricas de Bitcoin, as carteiras mais ricas, e a gente consegue ver o balanço, né, com uma semana e com um mês, e clicando aqui a gente vê detalhes das carteiras. Então olha só, falou que a maior baleia comprou mas não sei quantos Bitcoins, mentira, olha só, na última semana ela comprou 0,001 Bitcoin, e no último mês 0,002 Bitcoins, né? A terceira maior baleia vendeu o Bitcoin, na verdade, né? Então não comprou igual aquele site está falando. A gente tem a oitava maior baleia que nem mexeu, né? Ela teve uma movimentação bem pequena no último mês. A gente vai começar a ver compras, e nem são compras recentes, né? São compras no período, nos últimos 30 dias, no período dos últimos 30 dias, aqui na 13ª. 14ª, ela comprou aparentemente, caramba, acho que ela comprou, simplesmente ela virou a 14ª maior baleia, né? Ela comprou 47 mil bitcoins e assumiu esse posto aqui do nada, né? Olha só, ela simplesmente aumentou esse saldo aqui e virou a 14ª maior baleia. Galera, olha só, a gente está tendo que instituições estão comprando, mas tem muitas baleias que estão vendendo, tá? Vamos ficar de olho com isso, vamos ficar de olho também no que as notícias falam, porque eu tô com o site da blockchain aberto aqui, né? E ela faz a análise das carteiras, ela mostra tudo detalhadinho, né? Inclusive, se a gente pegar aqui, a gente consegue ver o próprio extrato de negociação desse endereço. Então é muito importante você estar verificando as fontes, né? Porque tem muita notícia aí que pode ser falsa, tal como a gente viu aqui. Eu li aquela notícia antes, eu vim verificar para ver se era verdade, e realmente alguns fatos que eles passaram lá não era, mas eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês que vocês não podem acreditar em tudo que está aí na internet. Mas se a gente olhar de forma majoritária, né, eu acho que tem mais endereços aí que estão comprando Bitcoin do que vendendo Bitcoin, e isso de fato é uma coisa boa, né? Ele falou do endereço número 69, então daqui para cima, olha só, compra, venda, compra, venda, compra, 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 venda. Eu acho que teve mais compra do que venda de fato, mas ainda assim eu vou passar no final do vídeo. É muito importante você ficar até o final do vídeo por conta disso, para mostrar por que eu acho que o preço ainda pode atingir patamares mais baixos do que a gente chegou agora nos 43 mil dólares, mas ainda assim por que eu estou buscando compras, assim como as instituições, assim como a maior parte das baleias, segundo os endereços. Galera, passando rapidamente no nosso indicador fundamentalista, o Fear and Greed Index, né, o mercado ele voltou para os níveis aqui de medo, né, coisa que a gente não vê aí desde o final de março, quando a gente começou a dar uma subida e chegou aí próximo aos 48 mil dólares. E a gente sabe que quando estamos chegando próximo ao nível de medo, e principalmente extremo medo, é um indicador de que o mercado, né, ele está chegando próximo ao fundo. As pessoas elas estão desacreditadas no ativo, estão vendendo no prejuízo, e logo é um gatilho de acumulação. Então a gente vê essa correção do Bitcoin, ao meu ver, até saudável, né? Tanto que a maior parte das baleias elas estão sim comprando Bitcoin, assim como as instituições, mas o mercado ele já está começando a denotar que a maior parte das pessoas, as sardinhas, elas estão ficando com medo. Então eu acho que seria um gatilho bem legal para estar buscando acumulações face a toda essa correção saudável. Pessoal, o nosso order book, que eu sempre gosto de passar aqui também, a gente teve uma queda, acho que a gente chegou aqui até bater próximo aos 42 mil dólares, né, durante a madrugada. A gente ainda segue numa zona onde está muito mais favorável, está atuando comprado, né, porque a gente só vai ter resistência lá nos 47 mil dólares, que é a nossa base de preço aí nos gráficos maiores.
e consequentemente, né, fica muito mais vantajoso você operar comprado. Isso mostra porque as pessoas estão querendo comprar agora. A gente tem tokens já pré-alocados nos 42.500, 42, 41, 40 mil dólares, que eu imagino que é uma região bem interessante para a gente estar falando aí de curto e médio prazo, tá? Eu acho que os 40 mil dólares, se ele não segurar, a gente pode estar vendo aí um movimento um pouquinho mais forte de queda e talvez até uma consolidação, falando aí de médio prazo, mas a gente vai passar mais para frente. E agora, né, a gente consegue ver que só temos tokens alocados para venda lá nos 47, 48 até os 52, que eu acho que é a nossa principal barreira, né? É o nosso principal desafio aqui para manter o Bitcoin altista aí para os próximos meses. A gente precisa romper essa região aqui dos 52k. Galera, passando rapidinho no S&P 500, sem delongar muito também, né? Porque não tivemos tantas novidades. A gente segue num movimento corretivo depois do rompimento dessa cunha, né? A gente fez o nosso pivô de baixa aqui no gráfico diário e a gente começou a buscar por uma base de preço contra essa mínima do movimento aqui, que são os 4.100 pontos, tá? Então a maior probabilidade sim é que façamos um fundo ascendente. Enquanto esse fundo ascendente estiver sendo formado, a gente pode ver o mercado cripto seguir aí nessa correção que a gente está passando, porque o mercado tradicional tende a levar o mercado cripto, né? Eles são correlacionados. E ainda assim é super saudável, porque a partir do momento que a gente fizer esse fundo ascendente, para vir seguindo essa tendência forte aqui de alta, a gente pode estar vendo o mercado de criptomoedas tomar o mesmo rumo, né? Um dos motivos pelo qual eu estou buscando a acumulação junto com o Fear and Greed começando a denotar medo. Nossa dominância, né? Ontem ela estava caindo e hoje o que está acontecendo com ela? Ela tá tendo um dia leve, na verdade ontem ela estava subindo, na verdade, né? Eu falei errado, ela estava subindo, o mercado estava caindo. E hoje, né, porque a gente achou já uma base de preço, achamos um suportezinho no Bitcoin lá próximo aos 42k, a gente pode estar vendo o capital indo levemente para as altcoins e tudo isso dentro dessa pernada de baixa, né, que a gente já está vendo aí há alguns dias, algumas semanas, na verdade, enquanto a gente estiver nessa pernada de baixa. No médio prazo a gente pode sim estar vendo algumas altcoins performarem melhor que o Bitcoin, o que é também um motivo para aproveitar essa queda, né, e alguns setups de acumulação para estar buscando uma exposição em altcoins, porque a gente pode estar vendo sim esse movimento de baixa, enquanto ele estiver sendo formado, as altcoins tendem a se performar melhor do que o Bitcoin, falando de uma forma mais genérica, né? Óbvio que uma vai performar melhor, outra vai performar pior, mas de forma generalizada a maioria tende a performar melhor porque o capital está saindo do Bitcoin e indo para elas. Então vamos ficar de olho nisso, vamos ficar de olho em altcoins aí bastante promissoras, porque às vezes compensa sim tá buscando uma exposição um pouquinho maior para estar levando um swing face a essa pernada de baixa da dominância. E o nosso Bitcoin, a gente rompeu aquele triângulo simétrico que eu vinha comentando aqui com vocês, né? Tivemos um rompimento dos limites dele. Eu acho que ontem a gente chegou a esperar os limites, estava vendo o pullback, mas até então sem grandes volumes. Aí de fato perdemos esse fundo, entrou volume aqui, como vocês podem ver. E assumimos uma tendência de baixa aqui no 4 horas, né, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né, a região das médias tendendo a segurar aqui e de fato, né, isso estipula o começo de uma correção um pouco maior. Nosso gráfico diário, até dando uma limpadinha aqui, a gente chegou a fazer o nosso pivô de baixa também, né, perdendo agora a região das médias. A gente fez um topo, um fundo, um topo descendente, rompemos esse fundo e agora a gente começou a corrigir no gráfico semanal. Como a gente já rompeu esse triângulo, eu acho que eu vou apagar ele para ficar um pouquinho menos poluído esse gráfico, que também vai ficar mais fácil de entender, porque a gente tem umas coisas bacanas aqui para estar analisando, pontos de acumulação. Galera, a primeira coisa, a gente tem essa linha de tendência, né, que eu acho que até no gráfico diário ela fica mais fácil aqui de ser vista, porque ela foi respeitada, ela pegou esse topo, esse último topinho aqui antes do rompimento, rompemos e a gente pode estar sim fazendo um pullback nessa linha de tendência, que está numa região interessante, né? Tá pegando o 382 de toda essa pernada de alta aqui, além da região próxima aos 40 mil dólares, né? Que é uma região como se fosse uma golden zone, né? Uma pocket zone, que os investidores eles gostam de usar números redondos, números psicológicos para estar aí
aportando Bitcoin. E daqui a pouco a gente vai ver no sentimento porque que eu acho que o preço pode sim vir a cair mais além dos 43, porque tem muita gente se alavancando e achando que os 43 é o fundo, né? Então isso é extremamente perigoso. Mas como vocês podem ver, é uma correção bem saudável ainda, né? Que é outro motivo pelo qual estou buscando sim acumulação no Bitcoin, ainda mais face ao stop que eu comentei com vocês que eu queria ter tomado ontem e de fato eu tomei, né? A nossa base de preço prévio está aqui nos 43 mil dólares e a gente subiu aí por várias semanas, né? Muita gente vê esse movimento de baixa como algo desesperador, começa a ficar com medo, mas esquece que o Bitcoin ele foi dos 34 até os 48 sem fazer nenhum fundo, sem criar nenhuma base de preço, ou seja, ele subiu simplesmente 40% em algumas semanas e eventualmente ele precisaria de fazer uma correção, que é justamente o que a gente está vendo agora. Então sim, é um movimento corretivo bem saudável, extremamente saudável na verdade, e necessário para tá criando bases de preço e seguindo nesse forte movimento de alta. Com o rompimento daquele triângulo de ontem, eu tomei um stop nessa região aqui, o meu ponto de stop estava nesse ponto aqui, e agora eu estou com capital para estar escalonando, inclusive já até fiz uma ou duas entradas aí, estou com várias ordens escalonadas para à medida que o preço for caindo, eu vou estar comprando, né? Mas isso eu vou falar melhor sobre a minha estratégia nas considerações finais, então fica até o final do vídeo para você não perder e saber o que eu estou pensando. Galera, nosso sentimento do mercado ainda não tá legal, tá? Enquanto a gente tiver o long short ratio não só em níveis muito altos, mas também subindo, né, junto com o nosso open interest que também tá dando uma subida, eu vou continuar buscando acumulações mais fracas, tá? Eu vou querer deixar capital disponível para esperar um eventual pânico, um eventual flush aqui, devido ao alto nível de alavancagem, né? A ter quase que 2,5, mais de 2,5 compradores para cada vendedor. Ou seja, as sardinhas, elas viram que o Bitcoin foi do 34 até os 48 e agora que está caindo está falando assim, oportunidade de compra, oportunidade de compra, oportunidade de compra. Só que quanto mais as sardinhas se alavancarem à medida que o preço cai, né, porque agora a tendência é de fato ele cair, então elas vão estar operando contra a tendência, maior a probabilidade deles injetarem liquidez aqui na ponta compradora e caso o preço caia, a gente venha a ver isso que está acontecendo, liquidações. Olha, gente, tá tendo aqui desde o dia 2 de abril, né? Ou seja, já vou fazer 5 dias. Que quem tá mandando nas liquidações são os touros. Olha só, tá só touro sendo liquidado, só touro sendo liquidado. E são números gritantes de liquidação que não tá criando base de preço, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, Alt H, a gente... Opa, é Alt V, né? O Alt V que faz a linha aqui bonitinha que a gente gosta. Galera, nesse ponto aqui a gente teve bastante liquidação, criamos uma base de preço, perdemos. Nesse ponto aqui de novo, tivemos bastante liquidação, criamos uma base de preço, perdemos. De madrugada, viemos aqui, tivemos bastante liquidação, criamos uma base de preço, mas até agora não tivemos um forte movimento impulsivo. E por conta disso, caso a gente perca essa base de preço, a gente pode sim estar vendo o preço caminhar ainda mais para baixo, porque tem pessoas que estão apostando nesse movimento. Então muito cuidado com exposições grandes, eu estou buscando sim um pouquinho de exposição, óbvio, né? Sempre que liquida as pessoas e o preço para, significa que tem instituições, tem big players que estão acumulando, mas como ainda temos muito espaço para liquidar a galera, eu estou querendo deixar o capital mais reservado até que o nosso sentimento ele dê uma melhoradinha aí. Considerações finais, o que eu estou de olho nesse movimento todo. Agora eu vou limpar o gráfico, né, que eu já falei aqui das projeções, pontos de suporte, regiões interessantes para a gente estar atuando. Galera, a real é a seguinte, a gente tinha aquele triângulo simétrico, né? Eu posso até traçar ele aqui de novo porque toda a minha base de raciocínio foi com base no rompimento dele. A gente tinha esse cenário que era uma coisa mais ou menos assim. Rompemos, né? A gente rompeu aqui, entrou volume de rompimento, meu stop estava aqui próximo aos 44k, eu fui estopado, né? E eu fui estopado no lucro, porque isso era uma posição de swing que conforme eu estou comentando com vocês e vários aqui no canal até me falaram que estão com essa mesma estratégia, que viram o que eu fiz e estão aí seguindo essa linha de raciocínio, estão comprados desde essa região aqui.
A gente está comprado desde os 33, desde os 34, 35, 36 mil dólares, e cada movimento de alta que o preço fazia, a gente vendia um pouco. Cada movimento de baixa que o preço fazia, a gente comprava um pouco. Então o preço médio dessa posição aqui que eu tomei o stop, ele inicialmente estava próximo aos 36 mil dólares, mas depois das minhas parciais já foi bem para baixo dos 33, que foi a mínima do movimento. Então, mesmo eu tendo tomado um stop aqui nos 44 mil dólares, eu ainda tive um lucro aí de mais de 36% de toda essa minha operação num período aí de um mês, né? Foi um mês um pouquinho aí que eu levei essa posição. Não tomei um stop cheio, tá? Eu nunca opero com 100% comprado, 100% vendido, mas eu tomei um stop aqui com boa parte da minha posição, justamente para ter capital liberado para estar reentrando nessa pernada de baixa. E enquanto a gente seguir fazendo topos descendentes, né, utilizando a região das médias como resistência, o preço abaixo da região das médias, eu vou seguir buscando sim acumulações, porque a tendência ela é cair, então eu vou buscar tá comprando um pouquinho a cada vez que cai, porque eventualmente a gente vai precisar sim reverter essa tendência e estipular aquele fundo no semanal. E quem que vai mandar a hora de comprar? O sentimento do mercado, então vou ficar de olho. Quando teve muita liquidação, eu vou comprar um pouquinho. Quando teve muita liquidação e deu uma melhora no nosso sentimento do mercado, aí eu vou comprar um pouquinho mais. Para quê? Para estar fazendo esse preço médio com esses novos dólares agora que eu tenho disponível, para estar aproveitando que eu estou dolarizado. Quanto mais o preço cair, mais eu vou querer estar entrando na minha posição de swing, né, reentrando no caso, porque significa que eu vou conseguir comprar mais tokens do que quando eu fui estopado aqui. Essa é a minha estratégia, tá? Enquanto a gente vê aí o 4 horas fazendo topos e fundos cada vez menores, enquanto a gente vê aí o diário caindo também, e enquanto a gente vê aí o semanal buscando pelo fundo ascendente, essa vai ser a minha estratégia. Eventualmente, quando a gente fizer um movimento de alta grande o suficiente para estar podendo reverter essa tendência, aí beleza, eu vou utilizar essa base de preço aqui para estar fazendo uma operação um pouquinho mais arriscada, buscando essa reversão de tendência para ver se a gente consegue aí dar um fim na correção no semanal e tá com mais tokens, mais capital alocado para estar continuando surfando a nossa pernada de alta no mensal, que é a maior probabilidade. Eu não sei se deu para entender tudo aqui, que realmente foi um vídeo bem massivo, então se tiver alguma dúvida você comenta aqui nos comentários que eu respondo, eu leio todos os comentários, respondo com o maior prazer, e se tiver uma dúvida até mais complicada e quiser julgar lá no grupo do Slack, eu costumo até responder em vídeo. Então o link está aqui na descrição, não se esqueçam de entrar. E no mais, né, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. Fala o que você achou do vídeo, né? Comenta aí, crítica, dúvida, sugestão sobre esse conteúdo que a gente está fazendo. Lembrando que toda quarta-feira a gente vai ter uma aula de análise gráfica aqui no canal, então já se inscreve para você não ficar por fora disso. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente quinta-feira, um ótimo resto de semana e amanhã tem vídeo. Valeu galera, tamo junto!